objetivo específico com essa pessoa novamente. Fala, meus jovens! No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da minha rotina, do meu dia pra vocês, num sábado, tá? Lembrando, é um sábado, eu tô aqui no Ibira, e aí eu vou contar um pouco do que eu já fiz e um pouco do que eu vou fazer, e aí vocês vão entender que dá pra vocês conciliar a rotina de vocês de uma forma que torne ela mais produtiva. E é justamente o que eu quero falar nesse vídeo, como ter uma rotina produtiva, no qual não necessariamente você vai ficar só dentro do escritório ou sem fazer nada mais na vida, mas que vai te trazer performance, que vai te trazer resultados. Então bora lá. Hoje eu acordei assim extremamente cedo, mas porque eu também dormi extremamente cedo. E aí eu comprei um curso, inclusive é um curso de captação de lead, para justamente você conseguir mais clientes através do tráfego. Então você pode rodar ali Google Ads, Meta Ads, formulário, enfim. Eu vou trazer isso para vocês, mas de uma maneira validada. Eu ainda não validei, eu não coloquei para testar, colocando dinheiro em anúncio, para que você consiga trazer mais clientes, assim como eu vou fazer também. Então eu não vou trazer isso ainda sem ter validado, tá? Mas eu comprei um curso e, cara, eu não tô brincando, tá? Eu fiquei cerca de 5, 6 horas direto para começar e para terminar esse curso. Então eu comecei e eu assisti praticamente todas as aulas, todas mesmo. Então eu assisti todas as aulas desse curso. E aí, por consequência disso, vocês estão vendo, né? Eu tô no Ibira aqui. E aí eu tô aproveitando para gravar, já para falar com vocês. Então, por consequência disso, o que aconteceu? Eu basicamente aproveitei para consumir todo o conteúdo. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do Meta Ads e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês 30 mil reais em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$ 97. Eu terminei o conteúdo, e aí hoje ou amanhã eu já vou colocar em prática para trazer para vocês. E aí quando eu trouxer, como eu falei, vai ser algo validado. Então eu aproveitei já essa parte da manhã para fazer isso, que é uma coisa que eu quero começar a rodar aqui na agência. No momento a gente basicamente usa apenas parte de prospecção, então a gente tem uma parte de comercial ali validada, que a gente coloca volume, que a gente coloca energia e traz sim resultado, mas eu quero começar a expandir para outros canais. E um desses canais, que é o que a gente vai começar a fazer, é a parte de usar o próprio tráfego pago para trazer clientes de tráfego pago. Então esse é o nosso objetivo nesses próximos dias. E claro, tem que ser uma coisa organizada, não pode ser uma coisa totalmente desestruturada para ficar queimando dinheiro. Esse não é o objetivo, tá? Então, depois que eu fiz isso, eu tomei um bom café da manhã e vim correr. Agora eu já corri, eu corri apenas 5 km, né? Corri 5 km. E aí eu encontro um grupo de corrida, um grupo inclusive na maioria, tem vários sêniors, mas também tem empreendedores e tudo mais. Então é um grupo no qual a gente troca muito conhecimento, muita informação. Hoje, inclusive, a gente falou principalmente sobre Bitcoin e IA, então a gente falou muito sobre isso. Tem umas pessoas que têm empresas relacionadas a isso, inclusive nesse grupo. Então você consegue já treinar. Detalhe, a maior parte das pessoas falam inglês, então a gente fala inglês, então até porque tem dentro desse grupo um russo que mora na China, engraçado, né? Mas aí a gente fala justamente em inglês, se comunica em inglês.
porque é a melhor forma da gente ali se comunicar e trazer os insights para que ele também entenda. Não faz sentido a gente falar só tipo assim, uma pessoa com a outra e ele não entender. Então a gente faz justamente isso, que é o que faz mais sentido. Então, além de praticar o inglês já na parte da manhã, você se exercita. Isso é muito bom. Você sai de casa, você vê verde, você vê natureza. Então, e ainda fala sobre coisas, por exemplo, eu invisto em Bitcoin. Então faz sentido para mim saber sobre isso. Então é uma coisa muito boa para a gente também trocar esse conhecimento, essas informações sobre investimento também. Então é muito legal. Fora que, assim, de certa forma eles acabam também sendo potenciais clientes. Então todo mundo consegue ali também fazer negócio, conversar e trocar sobre isso. Então é muito importante. E aí agora eu vou caminhar um pouco aqui mesmo, nem vou correr provavelmente. A não ser que esteja tendo, sei lá, um futebol, alguma coisa assim. Mas agora eu vou fazer isso. E aí, por que eu tô gravando isso? Porque eu quero trazer pra vocês mesmo como que tá sendo de fato a minha rotina hoje. E hoje é um sábado, tá? Aí eu vou provavelmente correr mais um pouco, ou sei lá, ficar um pouco aqui. E aí eu vou almoçar. Encontro uma pessoa pra almoçar. Almoço. E aí eu tenho uma reunião de fechamento com um potencial cliente. E aí nessa reunião, o que a gente vai fazer é com o dono de um restaurante, a gente vai conversar. A gente já fez uma reunião. Eu geralmente fecho com o cliente depois de uma reunião só. Mas com esse cliente específico, ele pediu pra mim, né? E aí foi pedido dele, da gente fazer uma reunião presencial. E ele me falou que a gente vai fechar e tudo mais. Então já é uma reunião mais assertiva, vamos dizer assim. Apesar de eu nunca contar com isso, eu recomendo também que você não conte. Porque se o cliente falar, já fechamos e tudo mais. Cara, pra mim, cliente fechado é o cliente que fecha o contrato e faz o Pix. Quando o cliente fizer o Pix, o dinheiro pingar na sua conta, beleza. Esse cara fechou. E por que eu digo isso, tá? Já teve várias vezes, e aí não foram tantas, mas já aconteceu algumas vezes, do cara falar, ou da pessoa falar, já fechamos e tudo mais. Me manda os dados, eu formulo o contrato, mando o contrato, e o cara não assina e também não faz o Pix. Então, não adianta. Fechar de fato é fazer isso. Então, até isso não acontecer, pra mim é como se não tivesse fechado, tá? Então eu nem conto com isso. Mas, como eu falei, é um potencial cliente, porque também foi indicação, enfim. A gente já fez reunião, a gente já conversou. E aí eu vou então para esse restaurante, e aí a gente vai fazer essa reunião de fechamento. Detalhe, tá? Faço essa reunião de fechamento, e aí eu vou ter que voltar pro escritório. Não que eu não voltaria pro escritório, tá? Mas eu vou ter que fazer isso com pressa, porque o que aconteceu hoje? Eu utilizo alguns números, né? Eu nunca trouxe aqui, mas eu comprei alguns celulares justamente para separar os comerciais e a gente conseguir fazer isso de uma forma melhor e mais estruturada, para diminuir a chance da gente tomar bloqueio no WhatsApp. Porém, qual que é o problema? O problema é que justamente, às vezes desconecta, porque a gente utiliza o WhatsApp Business para fazer essa parte de prospecção. E aí o problema é que eu falei, né? Às vezes desconecta. E tem um cliente que inclusive falou de fechar e a gente não respondeu, que acabou desconectando o WhatsApp. E aí qual que é o problema disso? O problema é que justamente desconectou, então por ter desconectado, a gente não consegue responder. E a pessoa deu sinais ali de que vai fechar com a gente. Então eu preciso verificar se o número, o chip, ele foi de fato bloqueado, que provavelmente não aconteceu, tomara que não aconteceu, porque isso dá um BOzão. Que aí eu tenho que comprar outro chip e tudo mais. E isso pode acontecer. Mas pode não ter ter acontecido de ter desconectado. E aí no caso, se não desconectou, é só reconectar de novo e responder. Então isso é o menor dos problemas. Então eu vou voltar e aí eu vou mostrando pra vocês quando eu for fechar e o restante do meu dia pra vocês me acompanharem. 80%, 90%. As pessoas que viram 90%, a gente consegue atingir com um criativo específico essa pessoa novamente, porque a gente sabe que essa pessoa de fato tem interesse. Se ela viu o vídeo inteiro, com certeza essa pessoa tem interesse naquele, por exemplo, prato ou no estabelecimento, no caso. E aí a gente consegue direcionar. Mas o ponto-chave... Esse público que na verdade eu gostaria. Temos a Mil aqui e temos para cá a Prevent Center. São médicos, são um público diferenciado. Como a gente atingir esse público ali. Né? Então, do lado aqui nós temos... Olá,
Como temos o anil, nós temos o prevente. São duas áreas médicas, né? Esse tipo de médico, ele não tem tanto que ele não engolia comida, eles têm mais espinha, cortar, então é esse tipo. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, claro que faz o pessoal lá de Santo Amaro, o pessoal lá de coisa veio, mas neste momento, a gente criar esse ponto de equilíbrio, a gente colocar um raio aqui de uns 500 metros no máximo. Tá? Eu vou ao gosto que eu estou falando, porque senão a pessoa também não tem tempo. Aí o cara vai sair do trabalho, quando ele chegou aqui, ele falta 10 minutos para comer e já está voltando. Sim, faz sentido. Tá? Então tomar cuidado nesse aqui. A gente pode colocar isso aqui período do dia, né? Esses 500 metros, 1 quilômetro, sei lá. Um raio de 500 metros é longe, né? Você sabe que vira lá embaixo um raio de 500 metros, né? A 1 quilômetro. Agora, à noite não. Por isso que eu chamei você aqui, pra você entender o que eu quero. Sim, à noite, sim. pessoal, tem menos, não tem pressa. Pode vir tomar um vinho, pode vir tomar um chope. Ele não tem pressa, né? Ele não tem pressa. Então é um público também diferente do período do dia. Então, esse aqui estaria integrado todos o público, né? Fala, meus jovens, tô voltando agora. Chegou a nova novidade, agora você pode fazer parte da nossa área de membros, no qual você tem conteúdo totalmente diferenciado, como por exemplo, todas as reuniões de fechamentos que eu fizer daqui pra frente, você consegue assistir. Além disso, eu trago dicas e coisas do meu dia a dia que realmente vão mudar e fazer com que você consiga fechar grande parte dos seus clientes novos e conseguir se tornar um gestor de tráfego diferenciado. Voltando da reunião, vocês viram aí um pouco da reunião, uma reunião muito produtiva e reunião de fechamento presencial. Cara, pra mim, que tem esse perfil mais vendedor, é bom demais, não tem coisa melhor que você olhar ali no fundo do olho do seu cliente. O cara abriu agora um restaurante, né? Não vou entrar em muitos detalhes da empresa, mas abriu um restaurante e dá pra ver, você ver o brilho no olho do cara de estar falando do novo empreendimento dele, o quanto ele investiu, a qualidade dos produtos, a qualidade do atendimento. De verdade, assim, foi incrível mesmo. A experiência de estar ali, sabe, tete a tete com a pessoa. Na minha visão, é muito melhor do que fazer uma reunião online, é muito mais vivo, muito mais quente, né? A pessoa transmite muito mais confiança também, você transmite isso para a pessoa. Obviamente que não dá para fazer sempre reunião presencial, porque você não tem escala, né? E aí tem o tempo de deslocamento, o tempo e tudo mais. E muitas das vezes não faz tanto sentido, mas é aquele negócio, também ao mesmo tempo é muito bom, porque tem essa parte da conexão real, né? No caso, com o seu potencial cliente. E foi uma reunião tão boa que o cliente fechou, né? Agora é mandar os dados para elaborar contrato e tudo mais. Mas lembrando, a gente só comemora e diz que de fato o negócio se concretizou quando de fato o cliente assina o contrato e manda o Pix. Isso é o que realmente importa. Não adianta falar, conversar e ter coisa se no final das coisas não fechar. O foco tem que ser a venda final, né? Realmente aquilo se concretiza. E o que eu posso trazer para vocês de insight assim, principal na minha visão? Eu consegui entender melhor do negócio, sabe? O legal de estar ali presencial com ele, que ele me mostrou quais são os produtos, por que ele resolveu abrir, qual é o diferencial competitivo, o que ele consegue fazer que outros restaurantes que estão ali na localização não faz. Ele me trouxe quanto que ele investiu no negócio, quanto que é o ponto de equilíbrio dele, qual que é o nosso foco, venda de pratos por dia, para ele conseguir ali atingir o faturamento que ele quer. Ou seja, eu consegui ter uma visão do cara de tempo mesmo, sabe? E conseguir ver como que é de fato o lugar, o local, a região, o negócio em si, como que opera, os colaboradores.
E isso, querendo ou não, é extremamente importante para que você entenda de fato do negócio. Já no online, quando você faz uma reunião online, você não consegue ter de fato essa visão, assim. O cara pode explicar da visão dele, mas é diferente, cara, é muito diferente, valeu muito a pena. Eu fui lá, obviamente que eu vou voltar lá, que eu acredito que faz muito sentido e vale muito a pena a experiência, mas agora, na minha visão, o que é mais legal é ver o brilho no olho do empreendedor. Só de você falar com a pessoa, quando ela fala do negócio dela, o que ela está disposta a fazer, quanto ela está disposta a trabalhar, quanto ela está disposta a se sacrificar, você já consegue entender se o negócio muitas vezes vai dar certo ou não. Obviamente depende muito do modelo de negócio, né? Mas você já consegue ver isso. Então, cara, se vocês tiverem a oportunidade de fazer reunião de fechamento presencial, façam isso. Obviamente que, mais uma vez, a maioria provavelmente vai ser online. Mas quando puderem, façam presencial e vendam também o peixe de vocês, sabe? Não esteja ali somente escutando. Obviamente você escuta, você entende, você consegue absorver, faz perguntas assertivas, mas também mostra o seu lado técnico, o que você pode agregar, o que você pode somar. Porque no final das coisas as duas coisas casam muito e faz muito sentido. Então, como eu falei, né? Tô saindo agora da reunião de fechamento, vou chegar no escritório, e aí eu vou organizar algumas coisas, ver os números e responder as pessoas e voltar da parte de fazer as coisas que a gente tem que fazer. Bora! Tô no escritório aqui agora, basicamente, tarefa totalmente diferente, né? Quando a gente vai lá na reunião presencial, a gente tem contato com o cliente, a gente coloca em ambientes, em situações onde a gente consegue ter essa troca e falar diretamente com o cliente, é muito legal, é muito top. Isso é importante também para o nosso trabalho, para que a gente consiga não depender de uma única forma, mas no geral, tá? A gente fica aqui no escritório, basicamente, otimizando campanha, olhando campanha, vendo estratégia, vendo, aprendendo, estudando, aprendendo especialidade de determinado segmento, de determinado nicho. Isso daqui é praticamente, vamos colocar aí, 70 a 80% do nosso tempo. Agora, claro, tem momentos que a gente vai, se precisar, a gente vai tentar dar um jeito, a gente vai obter novas formas de também conseguir fazer isso dar certo. Mas não tem como a gente ficar dependente, né, no caso, esperando alguma coisa vir até a gente. Se a gente tem que ir, a gente vai, mas é isso. Aí aqui a gente mexe nas campanhas, vê os dados. Praticamente assim, como eu tô falando, né? Praticamente a maioria do tempo é fazendo isso, é fazendo conteúdo, é buscando formas, é estudando, é indo atrás de cliente através do WhatsApp, prospecção, ligação, cold call, procurando em rede social, fazendo de tudo. E a gente tem que conseguir fazer isso, sabe? Isso é muito importante. E eu tinha falado pra vocês, né? Os WhatsApp eles basicamente tinham caído, então, cara, não tem como eu conectar os WhatsApp sem estar com eles aqui. E aí eu até trouxe também que eu comprei, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui, acredito que eu consigo. Ó, eu comprei vários celulares justamente para conseguir fazer isso de uma forma melhor. Então a gente tem que ter uma parte comercial, uma parte de prospecção ativa muito mais forte por conta disso. Então eu utilizo vários celulares, isso facilita que a gente não tenha tanta facilidade para tomar bloqueio, isso nos ajuda. Mas a gente também não pode ficar só dependente disso, tem que buscar o maior leque possível e eu sempre trago isso para vocês, sabe? De você utilizar vários leques e tem vários conteúdos aqui, praticamente conteúdo infinito para te ajudar.